Paz do Senhor, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor venha estar preenchendo o seu coração neste dia. Estamos no 25º dia dos 40. Estamos buscando uma parceria real com o Espírito Santo. E hoje nós entraremos no 5º dia falando sobre os frutos do Espírito, né? Primeiro dia nós falamos sobre o amor, segundo a alegria, terceiro a paz, depois falamos sobre longanimidade e hoje entraremos no 5º fruto, que é benignidade. O que é ser benigno? Nós precisamos entender a palavra benignidade, que é ser amável, que é ser bondoso, é como se fosse um combo. Benignidade, segundo o dicionário, vai dizer, é a qualidade de alguém que é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade, benevolência, amabilidade. A pessoa é amável, a pessoa é uma pessoa querida, né? É uma pessoa que só traz coisa boa com ela, né? Essa palavra é um pouco mais profunda do que bondade, que é o fruto que nós falaremos amanhã, se assim Deus permitir, né? E o que a gente tem que entender, né, são coisas básicas para que a gente consiga alcançar o objetivo que Deus tem para a nossa vida. Primeiro, né, quando nós nos batizamos, quando nós decidimos por Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo, né? Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás, né? E nós alcançamos e procuramos alcançar o alvo, que é Cristo. E quando nós nascemos de novo, precisamos nascer dotados das características que o nosso Deus tem. E o nosso Deus tem amor, e o nosso Deus tem paz, e o nosso Deus tem alegria, o nosso Deus é longânimo e é benigno, né? É uma característica dele. E nós precisamos que isso seja gerado em nosso coração também, essa característica. Porque os frutos do Espírito só são frutos do Espírito, porque o Espírito também tem esses frutos. Porque se o Espírito não fosse dotado desses frutos, ele não poderia falar que os frutos são do Espírito. E como nós somos nascidos da água e do Espírito, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Ser benigno. Nós vamos ler no Salmo 145, verso 9, vai dizer, o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Provérbios 31, 26 vai falar assim, ó, fala com sabedoria e ensina com amor. Romanos 12, 10 vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Efésios 2, 7 vai dizer, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Colossenses 3,12 vai dizer, portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, e outros tantos outros versículos que vai nos levar a entender que nós precisamos ter essas características que formam em nós um fruto da benignidade, né? Isso faz parte. Nós precisamos ser amáveis, nós precisamos ser companheiros, nós precisamos ser irmãos, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos de tudo que Deus é para nós, nós precisamos também ser para alguém, para que nós venhamos ser totalmente, para sermos plenos daquilo que o Espírito Santo quer gerar em nós, né? A plenitude é algo completo, é um círculo fechado, é algo que não tem nada que esteja faltando. Então, para que nós venhamos falar assim, eu sou parceiro do Espírito Santo, na sua plenitude, eu preciso gerar todos os frutos do Espírito, né? Então eu quero levar para os irmãos também, já aproveitando esse fruto de benignidade, que é muito próximo de bondade, eu vou falar sobre bondade também, como nós precisamos ser bom. O Senhor é bom o tempo todo.
O Senhor é bom nas suas misericórdias, o Senhor é bom e amável nos seus gestos, nas suas ações, do jeito que Ele fala, o Senhor é bom. E nós precisamos também ter essa característica que seria de amanhã, mas como nós já estamos falando de benignidade e bondade, está ali próximo, né? Vai dizer em Efésios, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, né? Aí 1 Pedro 3, 8, 9 vai dizer, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amam-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Nós queremos sim receber a bênção, nós só vivemos falando sobre isso, Senhor, me abençoa, Senhor, cumpre as suas promessas, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas, mas para que nós venhamos ter a plenitude da bênção de Deus, nós precisamos ter a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos ser meio completo, né? Ou meio cheio, ou alguns frutos só, não. Precisamos ser plenos em Deus, plenos na graça e na bondade de Deus. Então, meus irmãos, vivam disso, né? Vivam voltado para isso, porque o Senhor é aquele que gera em nós a graça e a bondade dele. Que o Senhor venha gerar em nós esse espírito benigno, esse espírito bondoso, né? Esse fruto de benignidade e esse fruto de bondade, porque isso são características de Deus e precisa ser características de quem é servo de Deus, voltado para Deus. Entenda que nós só estamos gerando aquilo que o Espírito gera em nós. Nós já só estamos colocando, só estamos fazendo, né, mediante aquilo que o Espírito gera em nós. Presta bem atenção. Quando nós falamos sobre frutos do Espírito, nós estamos falando sobre muitas coisas que se diz respeito à característica cristã, né? Quando o rapaz ou quando o irmão fala assim, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, a minha vida é voltada para fazer a vontade de Cristo, se ele não gera os frutos do Espírito, ele não está conseguindo ter êxito nessa caminhada ou nesse pensamento dele. Isso é para todos nós. Isso é para todos. Não tem condições de nós sermos guiados pelo Espírito sem gerar os frutos do Espírito. Não tem como sermos transformados, né, moldados pelo Espírito sem gerar os frutos do Espírito. Então que essa palavra venha crescer no seu coração. Que a bondade do Senhor venha crescer na sua vida, que a bondade do Senhor venha ser derramada sobre você, que a benignidade do Senhor venha ser derramada sobre a nossa vida. E que esse fruto venha ser um fruto, esses dois frutos, né? A benignidade e a bondade venham a ser frutos que venham ser fácil de nós gerarmos. Porque quem é cheio do Espírito Santo, quem é parceiro do Espírito Santo, gera os frutos do Espírito com facilidade. Deus te abençoe, prospere e faça gerar em você os frutos do Espírito.